queremos falar um pouco sobre os movimentos circulares. Na verdade, queremos só fazer uma breve introdução sobre a ideia desse movimento. Então, só queremos fazer uma introdução sobre o assunto. Bom, então vamos lá. Vamos imaginar que um objeto, representado aqui por essa bolinha amarela, se mova ao longo de uma circunferência, cujo centro é P. Então, aqui estamos imaginando que o centro desse círculo é P. E vamos dizer que o raio seja R. Então, o raio aqui vale R. Então, aqui R e aqui R. E aí, digamos que esse ângulo aqui, que eu vou fazer de roxo, esse tem a medida θ. Bom, se ele tem medida θ, essa abertura aqui, essa abertura também tem medida θ, uma vez que lembramos lá da geometria que isso tem a ver com o ângulo central, que é o ângulo cujo vértice está sobre o centro do círculo. Então aqui, ó, centro do círculo, esse arco aqui tem a mesma abertura, θ, que o ângulo no centro. Ok. Muito bem. Digamos que no instante t0 igual a zero, então t0 igual a zero, o objeto está nessa posição e como ele se move ao longo da circunferência no sentido anti-horário, no instante t, onde t é maior que t0, ele se encontra nesse segundo local ao longo da circunferência. Lembre-se que a velocidade é tangente à trajetória. Então a velocidade aqui, ó, ela está apontando para cima, vertical, vamos chamar aqui de V1, e aqui ela está apontando para lá, vamos chamar de V2, apontando para noroeste, V2. Lembrando que ela sempre é perpendicular ao raio, então a velocidade ela é sempre perpendicular ao raio R em cada ponto da trajetória. Isso aqui sempre acontece em cada ponto. Além disso, podemos lembrar da geometria também que o comprimento desse arco, que aqui eu vou chamar de S, para fazer uma analogia com a cinemática escalar, S é o L, comprimento do arco. Comprimento do arco. Ele é igual a S, ele é igual a θ vezes R, onde R, deixa eu fazer com a cor que estávamos usando, para que seja feita uma associação direta. Θ estava de roxo, θ vezes R, onde R é verde, vezes R. Muito bem. Então já sabemos que o quanto ele andou ao longo do arco, chamado de S, que é essa medida aqui de laranja, essa medida aqui de laranja, S, é igual a θ vezes R, onde θ é a abertura e R é o raio do círculo. Bom, que relação podemos obter em função disso? Podemos definir uma grandeza que relaciona o quanto de ângulo ele andou ao longo do tempo. Como aqui já temos ângulo, aqui temos comprimento, podemos dividir tudo pelo tempo. Então vamos dividir tudo pelo tempo e aí teremos isso aqui dividido por um intervalo de tempo ΔT, e aí teremos S sobre ΔT igual a θ sobre ΔT
vezes r. Só que esse θ é a abertura total. Podemos imaginar como se fosse um deslocamento angular. Para ficar mais elegante, mais bacana, vamos dizer assim, vamos chamar esse cara aqui em T0 de φ0 e esse aqui de φ. E θ faremos como sendo θ igual à diferença entre φ0 e φ, a diferença positiva. Podemos chamar isso de ΔΦ. Ok, podemos então escrever o que acabamos de escrever da seguinte maneira: velocidade média, que é deslocamento, né? S, enquanto ele andou aqui, S, sobre tempo, igual a ΔΦ sobre ΔT vezes R. Esse ΔΦ sobre ΔT chamaremos de ômega. Ômega minúsculo. Ômega. Que definiremos como sendo a velocidade angular. Esse ômega chamaremos de velocidade angular, que é o quanto de ângulo foi andado em quanto tempo. É claro que aqui, esse é a nossa velocidade angular média, já que ela é calculada se baseando na velocidade escalar média. Então, a nossa velocidade angular, por definição, será o quanto de ângulo foi andado e em quanto tempo isso aconteceu. Certo? Então, a velocidade angular ela é a razão da quantidade de ângulo que foi andado em radianos. Então, lembre-se que para obter isso, usamos essa relação. Mas para que essa relação seja válida, θ deve estar em radianos. A unidade de medida de θ é radianos. Ou seja, a unidade de medida de ômega no sistema internacional é igual a radiano por segundo. Ok? Então, por exemplo, podemos ter um objeto que executa um movimento ao longo de um círculo com velocidade angular igual a 3π radianos por segundo, com um detalhe importante. A velocidade pode ser baseada, a velocidade angular, ela pode ser baseada no número de voltas que esse objeto dá. Como a cada volta temos 2π radianos, podemos pensar o seguinte: num ômega igual a, por exemplo, 2π a cada 3 segundos, ou seja, 2π radianos por segundo. Então, 2π radianos a cada 3 segundos. Isso pode ser entendido como uma frequência angular. Em geral, quando usamos a frequência angular ou quando queremos nos referir à frequência angular, usamos a ideia de rotações por segundo. Por exemplo, digamos que ômega é igual a 3 rotações por segundo, ou RPS. Isso significa que 3 rotações por segundo significa 3 vezes 2π radianos a cada segundo. Ou seja, 3 rotações por segundo é o mesmo que escrever
3 vezes 2π radianos para cada 1 segundo, ou seja, 6π radianos por segundo. Então, a frequência angular e a velocidade angular têm uma relação estreita. E, em geral, a frequência angular ela é representada em termos de rotações por segundo, rotações por minuto, rotações por hora. E aí você pode obter em ângulo, né, por segundo, por minuto, ângulo por unidade de tempo, simplesmente verificando que uma rotação corresponde a um ângulo em radianos igual a 2π radianos. Então é só uma questão de unidade da frequência angular para a velocidade angular. No final das contas, as duas são a mesma coisa. Outra coisa que você não deve esquecer é que em movimentos circulares sempre temos uma aceleração que aponta para o centro. Essa aceleração que aponta para o centro é a aceleração centrípeta. E lembre-se, a aceleração centrípeta ela não afeta o módulo da velocidade v. Então, a aceleração centrípeta, na verdade, ela é calculada com base em v. A aceleração centrípeta é sempre o módulo de v ao quadrado sobre o raio da trajetória. Mas lembre-se que v, acabamos de observar isso, podemos escrever v como sendo ômega vezes r, onde ômega é a velocidade angular. Então, isso aqui fica ao quadrado sobre o raio. Então, a aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes r. Já que aqui teremos r ao quadrado sobre r, e aí eu posso simplificar. Então, a aceleração centrípeta ela pode ser escrita de duas maneiras. Velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Né? O que eu quero chamar? O que eu estou chamando de velocidade linear? A velocidade tangente à trajetória. Então, essa daqui é a velocidade, o módulo dela ao quadrado sobre o raio. Raio aqui, raio da trajetória. Me dá a aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. A aceleração centrípeta. Me dá o módulo da centrípeta. E eu também posso calcular o módulo da centrípeta com ômega ao quadrado vezes r, onde ômega, né, é a velocidade angular e se relaciona com a velocidade v por ômega r. Ok? É isso, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado dessa pequena introdução com alguns detalhes sobre a aceleração centrípeta e a velocidade angular. Depois podemos ver um pouco sobre o movimento circular e uniforme, que é aquele no qual a velocidade angular é constante. Ok? É isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau!